Partido dos Trabalhadores está escolhendo, ou já escolheu, né, em alguns lugares, suas executivas, seus diretórios, se organizando já para a sequência do calendário político de 2025 e, é lógico, 2026 nós teremos aí eleição. Aqui em Brusque, com 100% de aprovação, foi escolhido o presidente do Partido dos Trabalhadores. O evento ocorreu ontem aqui na cidade de Brusque e com uma participação muito interessante de filiados e simpatizantes. O PT de Brusque escolheu o Rodolfo Rian Belting, que no ano passado foi candidato a vice-presidente na chapa com o Paulo Êcio e já teve também uma participação numa eleição a vereador. Ele tem 30 anos, foi candidato a vereador em 2016 e a vice em 2024 e agora é o presidente eleito do diretório com uma chapa única. Bom dia, meu caro Rodolfo, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os presentes aqui no estúdio, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre política, falando sobre o Partido dos Trabalhadores, sobre Brusque, sobre a região e, acima de tudo, me dirigir a todos os cidadãos para que todos ouçam com bastante carinho essa entrevista, né? Com bastante esmero, para que a gente possa eventualmente aí construir novas pontes e reconstruir pontes no futuro que está por vir. O Partido dos Trabalhadores em Brusque, ele tem uma tradição de praticamente montar um diretório e uma executiva, e na presidência sempre alguém com uma certa experiência e inova agora trazendo um membro recém-filiado. Você tem quantos anos de filiação no PT? Muito embora eu já não seja mais tão jovem, seja enquadrado como jovem, né? Tenho 30 anos. Sim. Mas eu sou filiado já há quase 13 anos no Partido dos Trabalhadores. 13 anos. Quase então, 13 anos. Tirou o título e filiou. Basicamente. Tirou o título e se filiou. Exato. E aí, como é que foi então essa ponte, essa construção para assumir a presidência de um partido que, como eu disse, que tem uma tradição de manter praticamente sempre um ou outro mais experiente no comando? Bom, nós temos uma coisa que eu sempre tive, sempre terei, é lealdade, né? Então, muito embora eu seja uma pessoa com outro perfil, talvez assumindo a presidência do Partido dos Trabalhadores, por ser um pouco mais jovem, né? Mas também não é propriamente uma novidade, né? O Felipe Belotto, só me recordando aqui, foi presidente do Partido dos Trabalhadores recentemente, mais ou menos na mesma idade que eu tenho hoje, também com uma experiência similar, né? Mas foi uma decisão que foi tomada pelo Partido dos Trabalhadores para que a gente possa abrir novos caminhos, né? É lógico que quando eu digo abrir novos caminhos, não é de forma nenhuma descartar quem já está no partido, muito pelo contrário. Nós temos no Paulo Êcio um nome fortíssimo, inclusive, para concorrer à disputa ano que vem como deputado estadual. É o nome talvez mais cacifado, mais gabaritado, com certeza aqui da região de Brusque, né? Que está há muito tempo sem uma representatividade na Assembleia, na Alesc, e nós entendemos que ele, sem sombra de dúvidas, é esse nome e nós vamos construir para isso. Então, na verdade, é uma transição em alguma medida geracional, né? Então, não significa propriamente uma mudança de perfil, até porque as decisões são tomadas sempre de uma forma muito coletiva. Então, eu sou um nome que está representando, mas não sou o único nome, nem de longe. Então, só para citar o exemplo do Paulo Êcio, nós temos a vereadora Beth, que vem fazendo um mandato exemplar na Câmara de Vereadores, vem se mostrando uma verdadeira oposição preocupada e olhando para os problemas da cidade, né? Então, basicamente, o que dizer para a população é que o PT de Brusque continua forte, continua ativo e, independentemente do nome que estiver à frente, vai continuar olhando com muito carinho, com muito cuidado para os reais problemas dessa cidade. Quantos filiados o PT tem em Brusque hoje? O PT hoje tem 700 e alguma coisa. 700 filiados. É claro que o PT de Brusque, imagino, né, vai trabalhar numa situação no ano que vem, natural, pela já pré-campanha do Paulo Êcio, né, que hoje está em Florianópolis, mas todo mundo sabe que ele é pré-candidato declarado, né?
declarado não, mas a gente sabe que ele é natural, né? Como é que você tem analisado o contexto, esse cenário aí, dessa possibilidade? Claro, vocês vão pegar junto aí com o Paulo. Como é que vocês têm visto esse cenário para 2026? Vendo na candidatura do Paulo, né, para deputado estadual, nós entendemos esse cenário mais positivo do que nunca, né? O Paulo hoje ele é superintendente regional do Ministério do Trabalho, vem fazendo um trabalho fantástico pelo estado, vem dialogando muito, principalmente com os sindicatos, que é naturalmente uma situação que ele tem bastante contato também pela própria profissão dele, né? Que exerceu durante muito tempo. Então, é uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, está num ótimo momento, tem experiência, tem uma capacidade que é absolutamente reconhecida, né, na cidade e no estado, é um nome extremamente respeitado. Então, a construção ela tem sido nesse sentido, de que é uma oportunidade, é um nome que vem ganhando cada vez mais força e, acima de tudo, vem recebendo muito apoio de diversas pessoas para que ele, de fato, exerça essa caminhada até a Alesc. E em relação à Câmara dos Deputados, o PT apoia alguém de fora da região aqui, alguém aqui da região, ou de repente pode ter também uma candidatura a deputado federal local? No momento ainda está um pouco distante para a gente bater o martelo sobre isso, né? Mas nós temos diversas possibilidades aí que estão sendo conversadas, né? Temos os nossos atuais deputados federais, que sempre são nomes que fazem frente aqui na nossa cidade. Tivemos recentemente até a deputada Ana Paula Lima, representada pelo Sedenir, que foi o candidato a prefeito, nosso candidato a prefeito ano passado, do qual eu compus a chapa. E temos a possibilidade também de apoiar outros nomes aqui da região, né? Mas isso ainda está um pouco cedo para ser definido, né? Mas a candidatura a deputado federal, como é de praxe aqui na cidade, nós costumamos fazer como se chama, uma dobradinha, né? Um nome local com um nome que seja próximo da gente. O que você imagina agora, assumindo o comando da sigla aqui na cidade, o que você imagina que você pode fazer para aprimorar, para crescer, em prol do crescimento da sigla aí daqui para frente, né? Nesse ano que vem porque é ano de eleição, até já pensando em alguma coisa na eleição municipal, onde o PT tem uma cadeira hoje na Câmara de Vereadores para tentar ampliar. O que você pensa daqui para frente? Bom, primeiramente nós entendemos que a vereadora Beth, ela vem cumprindo um papel fundamental, ela vem apontando os reais problemas da cidade de Brusque, né? Enquanto a gente vê que talvez muitas situações em redes sociais pareçam muito boas, né? Por parte, às vezes, da municipalidade, a vereadora Beth, ela tem apontado o dedo, tem mostrado as reais feridas de Brusque, né? Então, a nossa oportunidade agora é de construir novas pontes, esse é o nosso objetivo, e de reconstruir pontes, de pessoas que já estiveram conosco em caminhadas anteriores, tanto quanto fomos governo, quanto em outras caminhadas. Então, o nosso objetivo é esse, é ampliar as bases, é já formar um time para que a gente chegue sólido em 2028 para ampliar a bancada e, de fato, se utilizar não somente do mandato, mas também de todas as pessoas que estão compondo a executiva conosco e que estão junto nessa caminhada para que a gente fortaleça ainda mais o Partido dos Trabalhadores, para que a gente consiga ampliar a bancada de vereadores, para que a gente consiga demonstrar para a cidade que o Partido dos Trabalhadores ele já fez muito bem para essa cidade, que tem capacidade de fazer muito mais e mostrar que a cidade não é aquilo que está sendo mostrado muitas vezes nas redes sociais. Mostrar que nossas unidades básicas de saúde estão abandonadas, que a gente tem diversos problemas que a vereadora tem apontado com frequência nas sessões na Câmara de Vereadores. Nós temos que mostrar a fragilidade que vem se encontrando os servidores da educação também, né? A gente sabe que tem muita questão de precariedade, a merenda escolar não é mais da mesma qualidade que foi em outros tempos, especialmente enquanto nós fomos governo, né? Nós temos a questão ambiental, que é um problema muito sério, que Brusque, infelizmente, recebeu o título de aglomerado urbano menos arborizado, né? Nos últimos 15 anos aí perdeu muita vegetação. Isso é uma situação que nos envergonha. Transporte público que tem que ser resolvido e a questão da moradia, que Brusque hoje tem 35% da população que vive pagando aluguel.
Então, isso sem sombra de dúvida, o empresário, especialmente o médio e pequeno, vai entender quando eu estou falando isso, que isso é uma barreira muitas vezes para se conseguir mão de obra, porque hoje em dia com um aluguel caro e tudo mais, isso acaba gerando uma situação de bola de neve, né? Que isso impacta em várias outras situações do cotidiano. As últimas 3 eleições, uma municipal e 2 federal, tem marcado pela não majoritária, né, mas é um crescimento da direita aqui no sul do Brasil, especialmente Santa Catarina. Eu vejo que nas últimas eleições o Partido dos Trabalhadores tem mudado a configuração de imagem, tem buscado, agora vem a pergunta, tem buscado, na minha avaliação, um afastamento um pouco da esquerda, né? E se tornando um partido mais de centro-esquerda. Qual é a tua avaliação sobre isso? Não seria o momento do PT voltar às suas origens? De buscar a militância realmente da esquerda para enfrentar a direita do jeito que está? Olha, o PT, na minha visão, né, historicamente sempre foi um partido muito amplo, que ele vai desde pessoas um pouco mais à esquerda até pessoas na centro-esquerda, né? O PT ele é um partido muito plural, muito democrático, ele surge na política com essa visão, com essa ideia de abarcar todos os trabalhadores, empresários, agricultores, os religiosos, enfim, é um grupo muito plural. Então, dentro do próprio PT, nós vamos ter disputas de visões. Então, essa questão de o PT estar um pouco, talvez, para quem vê de fora, mais afastado da esquerda, ou que tenha tentado mudar um pouco a imagem, eu vejo que o PT ele vem numa construção um tanto quanto linear, né? Nas últimas décadas, especialmente as 2 últimas décadas, desde que o presidente Lula ele assume em 2002. Então, na minha visão, o PT ele vem se tornando naturalmente, enquanto governo, um pouco mais próximo da centro-esquerda. Então, acredito eu que não tenha tido uma mudança de posicionamento, e sim é uma questão de pluralidade do partido, que eventualmente vai estar um pouquinho mais, talvez, à esquerda, um pouco mais próximo do centro, mas o que importa, na verdade, para o Partido dos Trabalhadores é a questão da pluralidade e a questão de ser um partido amplamente democrático, que dialoga com todas as bases da sociedade. O PT de Santa Catarina, eu vejo que na última eleição estadual conseguiu, acho que o que vocês consideram ser um feito, que é ir para o segundo turno, né? Conseguir ir para o segundo turno com o Décio, ir para o segundo turno e aí depois contra o atual governador Jorginho Melo. Você entende que, pensando no próximo ano, vocês conseguirão implantar esse crescimento? Porque aí tem uma eleição com 2 vagas de Senado, também tem uma eleição onde são 4 vagas a mais para a Câmara Federal, 4 vagas a mais na Assembleia, são, né, mais 8, digamos assim, né, 4 e 4. E até você trazendo essa novidade, digamos assim, até porque você falou, você é afiliado no PT já está há tanto tempo, mas agora no comando do partido, e também trazendo, e eu tenho vou fazer um pequeno comentário aqui, a gente já chegou a falar sobre isso, que eu sentia falta no PT justamente da renovação, de novas lideranças no PT, e você é uma nova liderança dentro do PT, que se junta também a outras pessoas no estado. Qual é a tua visão sobre isso, sobre essa renovação também do próprio partido? Bom, já que você representa a renovação também. A questão da renovação é uma coisa que a gente percebe que é muito cobrada, que foi muito dita, né? Especialmente aí na última eleição municipal, mas internamente a gente sempre trabalhou muito para que as pessoas mais jovens, elas tivessem muito espaço. As juventudes do Partido dos Trabalhadores sempre foram muito fortalecidas, né? Não é à toa que a gente tem despontando, não só a nível estadual, mas a nível nacional, diversas lideranças jovens, né? Eu lembro agora da candidata prefeita, se eu não me engano, por Mato Grosso,
que teve uma expressiva votação, que chegou ao segundo turno. Teve também no Recife, não lembro agora exatamente onde foi, mas tem a Natália Bonavides, enfim, tem tantos outros aqui no estado. Porto Alegre foi pro segundo turno. Nós temos aí o vereador Jean Volpato também, que é aqui da região, é de Blumenau. Temos o Eduardo Zanata, de Balneário Camboriú. Tem outras figuras também que não necessariamente estão no Partido dos Trabalhadores, mas que estão na federação. Então, a renovação ela é fundamental, até por uma questão geracional, né? As pessoas elas são finitas e as ideias não. Então, continuar alimentando esses ideais coletivos, esses ideais que fortaleçam a melhoria da vida das pessoas para todos, isso é fundamental. E isso, quer queira, quer não, isso motiva muito as pessoas jovens para que a gente possa efetivamente causar impacto na sociedade, causar a mudança que tantas pessoas querem ver. E eu acredito que essa mudança geracional ela está acontecendo e vem acontecendo no nosso partido e em outros partidos também do nosso campo político. Quanto à questão ali da disputa ao governo, né? Eu vejo como o Partido dos Trabalhadores com total capacidade de atingir o segundo turno novamente, que foi um feito histórico conduzido ali na pessoa do Décio Lima, que conseguiu essa expressiva votação, essa histórica votação de conseguir encaminhar o segundo turno, né? E o campo para 2026, acredito eu, está muito aberto, porque o governo estadual também me parece que tem feito muita maquiagem, mas tem cometido deslizes muito sérios, né? A começar por essa questão das bolsas de estudo, que é um problema muito sério quando você tem problema aí em quase metade das bolsas num programa recente, né? Logo no primeiro ano de implementação do programa, você tem aí a descoberta de uma potencial fraude que atinja metade das bolsas e que possa chegar quase à casa de R$1 bilhão envolvido, né? Então isso é um problema muito sério e que não adianta tentar maquiar com propaganda, porque isso vai bater na eleição e com certeza isso é um fator que pode ser um complicador para a direita, para o campo da direita no ano que vem. O nosso convidado hoje, o Rodolfo, ele é neto. Eu já entrevistei o teu avô, cara. Eu já conversei com o teu avô, já entrevistei algumas vezes aqui na Rádio Cidade mesmo, o seu Aleixo Belting. Conheceu o Rodrigo Santos? Não. O seu Aleixo, ele foi uma das primeiras lideranças, me lembra aqui o Paulo Hessel, do associativismo aqui em Brusque, em defesa dos aposentados. Ele vinha aqui na Rádio Cidade muitas vezes para falar sobre os aposentados. O senhor Aleixo que tinha uma lotérica. Uma lotérica. E o pai do Rodolfo, o Carlito Belting, de saudosa memória também, que foi vereador, se não me falha a memória, 2 ou 3 mandatos. Dois mandatos. Foi funcionário público, né? E uma pessoa de um excelente relacionamento, tanto o seu avô como do seu pai. Então, você tem aí, na tradição de família, duas figuras públicas que deixaram sua marca aqui na cidade, né? Então, agora você está vindo... Eu só quero entender uma coisa. O teu avô era uma pessoa envolvida com associativismo, com os aposentados, né? O teu pai... na política, o que te fez ingressar no PT? O que aconteceu que você foi justamente para o Partido dos Trabalhadores? O teu pai não foi vereador pelo PT, ele foi vereador pelo PDT. Foi vereador pelo PDT e o teu avô acho que também foi filiado ao PDT, né? Ele chegou a ser filiado no PDT, mas o meu avô, ele naturalmente na época da ditadura militar, ele era do MDB, né? Ele foi vereador também, o teu avô, né? Foi vereador, nos anos 1970. Exato. E depois ele concorreu a vice-prefeito e não obteve êxito, mas... Isso. Então essa veia da esquerda vem da família? Vem da família, sem sombra de dúvida. As pessoas me perguntam, quando que você passou a ter interesse por política? Eu não sei dizer, porque isso sempre esteve presente na minha vida, né? Especialmente naqueles tradicionais almoços de domingo, né? Então isso sempre esteve muito presente na minha vida e desde que eu me entendo por gente, a política ela não é algo que entrou na minha vida, ela é algo que sempre esteve. Então, não só a política partidária, mas o entendimento de que a política, quando bem feita, ela modifica a realidade de muitas pessoas, né? Então, sim, eu agradeço até muito a memória, né? Porque
O meu avô, enfim, já me contou diversas histórias, mas era uma pessoa muito combativa, era uma pessoa que foi vereador numa época que sequer se recebia salário, né? Inclusive havia aquela rixa entre trabalhadores e patrões, né? Na época ele era funcionário, assim como meu pai. Contar só uma pequena história aqui que aconteceu, né? Meu pai me contava também, que na época que meu avô foi vereador, no dia seguinte ele e toda a família foi mandada embora da empresa, porque ele era o candidato contra o candidato do patrão, contra o partido do patrão, né? Então era uma pessoa de ideais muito firmes, aí teve que se reinventar na vida. O meu pai já também trabalhava na empresa, tinha outros parentes que, bom, na época também tinha essa cultura de menos empresas, mas empresas muito maiores na cidade, né? E acabou passando dificuldades. Era uma época que o vereador não recebia salário, mas nunca deixou de ser uma pessoa com muitos ideais e muito combativa, né? Então, essa é uma marca de que, às vezes, a decisão certa a se tomar, ou a decisão que se pensa ser certa, nem sempre ela é fácil. E a vida requer coragem. Então, nesses momentos que, quando se há alguma dúvida, quando por vezes eu tenho alguma dúvida, às vezes eu consulto essas memórias para tomar a minha decisão, né? Eu sei que estar num partido, como mencionasse, de esquerda aqui na cidade, numa região que hoje se predomina ao menos uma votação para a direita, pode parecer algo difícil e que por vezes pode até ser, mas a vida ela requer coragem, ela requer uma vontade de luta pelos seus ideais. Como é que você vê o cenário, então, o cenário macro, e vamos falar do Estado para o futuro? Temos aí uma eleição se aproximando, os movimentos já começam a acontecer, né? Ainda tímidos, mas eu diria tímidos, mas bem claros, bem cristalinos, né? De onde que vai se aparecer as candidaturas. Como é que você, como presidente do partido de Brusque, observa o cenário de Santa Catarina para o governo do estado, para o Senado, enfim, para a Câmara e a Assembleia? Bom, me parece que tem um potencial racha no estado entre a candidatura que é a incumbente do Jorginho Melo e, eventualmente, me parece que tem o nome do João Rodrigues, que hoje está no PSD. Acredito que a maior questão, o maior imbróglio hoje que seja, além desses problemas todos relacionados inclusive à corrupção que o governo Jorginho vem enfrentando, tem também essa questão de uma interferência externa na política catarinense. A política catarinense tem um histórico de políticos fortes, de políticos atuantes, e essa possível imposição do filho do ex-presidente, no caso Carlos Bolsonaro, de ser candidato ao Senado aqui em Santa Catarina, me parece que tem o potencial de causar um grande terremoto aqui nesse campo da política do estado. Já foram aí várias entidades, já se manifestaram, então me parece que há talvez um grande problema aí surgindo no horizonte com essa imposição vinda de fora. E eu, particularmente, como uma pessoa que não é desse campo, vendo de fora, eu acho um tanto quanto vergonhoso essa imposição de vir uma pessoa externa que não conhece o nosso estado, não faz a menor ideia de como funciona sequer a economia local, a política local, como funciona os relacionamentos aqui, as instituições. Então, eu entendo como um desrespeito com Santa Catarina, se isso de fato for confirmado, e isso só fortalece ainda mais o nosso campo, porque o nosso campo ele tem ideal, já se sabem quem são as pessoas que possivelmente vão postular aos principais cargos, e já se sabe a direção que nós queremos tomar, e com certeza não é essa de ficar sob o guarda-chuva, sobre as imposições de uma pessoa que sequer conhece o nosso estado. Muito bem. Algo mais aí, Rodrigo? Eu queria fazer uma pergunta, até queria Como é que foi a sua experiência como candidato no ano passado? O que tu tirou de lição? Como é que foi essa tua experiência se fosse candidato a vice do CD ano passado? E como é que foi essa aventura? O CD, ele é uma pessoa fantástica, né? Ele tem um bom humor incrível, é uma pessoa muito leve de lidar. Eu, particularmente, gosto muito desse período eleitoral, porque não é só nesse período que a gente roda toda a cidade, né? Mas é um período intenso.
É um período que, como são apenas 45 dias e são somente nesses 45 dias que a gente pode pedir efetivamente o voto das pessoas, então é uma caminhada intensa pela cidade, onde a gente acaba escutando diversas reclamações, diversos pontos de vista, diversas realidades, e é nesse momento que a gente percebe que Brusque é tida como uma cidade rica, né? Mas às vezes a gente percebe que Brusque não é necessariamente uma cidade rica, é uma cidade que circula muito dinheiro, uma cidade que tem uma economia ativa, isso é verdade, mas Brusque não é uma cidade rica para todos, e isso é o que nos move, isso é o que me motiva a transformar essa cidade numa cidade efetivamente de primeiro patamar, que tenha um transporte público de qualidade, que tenha um meio ambiente respeitado, que a gente possa ter moradia de qualidade para as pessoas e que efetivamente os serviços públicos eles não estejam somente nas redes sociais, eles estejam no dia a dia das pessoas e que, de fato, as pessoas sejam respeitadas e elas possam ter uma qualidade de vida que seja digna das estatísticas que se fala da nossa cidade. Muito bem, agradeço a presença na manhã desta segunda-feira aqui no jornalismo da Rádio Cidade do nosso convidado, que ontem foi aclamação? Sim, foi aclamação, praticamente. Né? Foi aclamação. Candidatura única aí do Rodolfo Rian Beltig, eleito 100% dos votos válidos neste domingo por meio do processo de eleição direta. Ele que é advogado, 30 anos de idade, ano passado foi vice aí na candidatura da dobradinha Sedenir, junto com ele à prefeitura de Brusque, eleito 2 anos. Sim. 2 anos. 2 né? anos, isso. Para os próximos 2 anos. Rodolfo, muitíssimo obrigado. A Rádio Cidade agradece a tua vinda aqui e certamente vamos voltar a conversar mais agora, quando se aproxima aí essas discussões a respeito da próxima eleição em 2026. Agradeço. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, com certeza muitas mais virão. Muito obrigado mesmo.